O programa Multinível Explosivo ele foi desenvolvido com um tom muito motivacional. Quem já teve acesso a esse material sabe que ele coloca em ação o tempo todo as pessoas em cima de desafios para que elas desenvolvam essas habilidades desde o primeiro momento em que elas entram no negócio. Mas, na verdade, além dessa parte técnica e prática que o programa traz, ele tem uma base conceitual muito forte. Ele é muito lógico. Existe uma ciência por trás desse programa. E ele foi dividido em diversas camadas de conhecimento para os diversos níveis de entendimento do negócio. O programa Multinível Explosivo ele é composto de um livro de 240 páginas com 40 capítulos. Além disso, você também tem acesso a uma comunidade exclusiva com ferramentas, com vídeos, com áudios. E esse conjunto de ferramentas é formado por áudios, imagens, apresentações, textos. Quem já teve a oportunidade de baixar algum desses materiais sabe que isso pode ser aplicado nos seus treinamentos, enfim. Tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas no dia a dia de vocês. E o programa ele é dividido em 3 partes. A primeira parte trata de um desafio, onde o nosso objetivo é ajudar a pessoa a criar um impulso pessoal. Isso pode ser no início do negócio ou pode ser a qualquer momento. Se você já é um distribuidor de marketing de rede há algum tempo e de repente seus resultados estagnaram, você teve que se ausentar, enfim, não está satisfeito com o que está acontecendo, você pode recomeçar o seu negócio e colocar um novo desafio de 7 dias para criar sua história de impacto e a partir daí começar uma nova história dentro do marketing multinível. Essa parte do livro ela explica como você cria um impulso pessoal em 7 dias. Basicamente é uma meta onde você tem uma série de instruções e se você seguir aquelas instruções é praticamente impossível que você não tenha algum resultado significativo. E a partir desse resultado que você consegue num período de uma semana, um período curto, você consegue se tornar atraente. E as pessoas que você traz para o negócio, elas entram com o mesmo espírito de iniciar rapidamente, enfim, isso acaba se duplicando. E é sobre isso que nós falamos na segunda parte, que é a parte chamada superação. O objetivo dessa parte é você ensinar as pessoas do seu grupo a duplicarem o que você fez, ou seja, cada uma delas fazer também o desafio de 7 dias e isso, somando o trabalho de todas as pessoas, isso com certeza gera um movimento muito acelerado num prazo de 90 dias. Ou seja, nessa segunda fase você vai principalmente ajudar as pessoas do seu grupo a conseguir esse mesmo efeito acelerado. A terceira parte do livro, ela trata quando isso realmente já está numa dimensão bem maior e você já tem várias pessoas no seu grupo que completaram o desafio, que ensinaram outras pessoas e você tem vários líderes na sua organização se formando. E quando você tem uma rede crescendo, de repente com dezenas, centenas de pessoas, você começa a perder um pouco o controle da situação se você não tiver algumas ferramentas, se você não tiver algum conhecimento técnico sobre a gestão desse grupo. E é sobre isso que nós falamos na parte liderança extraordinária. Ou seja, o objetivo dessa terceira parte é ensinar as pessoas a perpetuarem esse impulso. Com isso, terem um negócio sustentável no longo prazo, que continue crescendo com ou sem a sua presença, que é o grande objetivo de todos nós quando desenvolvemos uma rede de marketing multinível. O livro ele é dividido nessas 3 partes, são camadas diferentes de conhecimento e os objetivos também são diferentes para cada público. Se você é um distribuidor iniciante, o seu objetivo com esse treinamento é ter mais confiança, mais energia para colocar em prática, vencer as dificuldades iniciais, que nós sabemos que são as mais desafiadoras. Além disso, para uma pessoa nova, vamos supor que você esteja falando com um convidado, uma pessoa que acabou de assinar um contrato, ela vai ser motivada a iniciar imediatamente. O objetivo é colocar as pessoas em ação imediatamente. Nós vamos falar muito hoje sobre isso. Tempo é muito importante nesse negócio. Colocar o seu novo distribuidor em movimento é fundamental. Além disso, você deve conectá-lo à upline e ao sistema, porque é a partir dessa conexão que ele tem acesso às informações mais confiáveis de treinamento, a uma fonte segura de informações. O programa também ajuda ele a criar um impulso pessoal, como nós falamos agora há pouco, através de um desafio de 7 dias, encerrando construindo a sua história de impacto. Ou seja, num prazo de uma semana, quando você pega um novo distribuidor ou aquele distribuidor que já está há algum tempo, mas está desanimado, e ele se coloca um novo desafio e ele conquista resultados expressivos num prazo de uma semana, né? É lógico que ninguém enriquece em 7 dias, ninguém consegue grandes qualificações em 7 dias, mas o movimento que você faz em 7 dias, se ele for bem feito, se ele for acelerado, transmite muita confiança, muita energia e ele gera um exemplo altamente duplicável. E com isso, você se torna atraente com naturalidade, isso começa a se duplicar na sua equipe e você começa a ter um efeito em cadeia, que pode ser muito positivo no seu negócio. Para um distribuidor experiente, ele renova a confiança e a energia do distribuidor, porque aquela pessoa que já está há algum tempo no mesmo patamar, natural que ela comece a sentir um pouquinho deslocada, ela vai nos eventos e as pessoas estão sendo reconhecidas e ela começa a sentir até um pouco de vergonha de estar fora daquele processo. É natural, acontece com muitas pessoas, não é culpa dela muitas vezes. Algumas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade do que outras, às vezes tem que se afastar
começar por um motivo pessoal, por vários motivos. Às vezes a primeira experiência que a pessoa tem não é a melhor, não é uma experiência de grande impulso. Então, a qualquer momento ela pode reiniciar esse processo. Vocês que estão na sala podem a qualquer momento reiniciar o negócio de vocês com um novo desafio de 7 dias. Isso ajuda o distribuidor a criar um novo impulso e isso muda completamente a realidade daquele grupo, porque a partir do momento em que ele gera um movimento acelerado e ele tem resultados, as pessoas que antes estavam dizendo não ou que de repente já não acreditavam mais nele e os próprios ascendentes começam a olhar com outros olhos e o apoio retorna, as pessoas continuam observando o que está acontecendo, mas elas têm mais perspectivas de sucesso. Então, isso acaba melhorando a sua duplicação, melhora a sua retenção e isso acaba impactando nos resultados de todo o grupo. E outra coisa super importante é que nesse processo, principalmente na parte 2 e na parte 3, o programa ele trata muito sobre a questão da liderança, como se preparar para ser um bom líder. Porque não adianta você crescer e de repente alcançar uma posição, um título elevado, se você não tiver a competência para manter essa posição. Porque muitas vezes você conquista através de um esforço muito grande, mas na hora que você precisa duplicar, falta você um pouco mais de conhecimento técnico, um pouco mais de experiência no relacionamento com as pessoas, nos controles dos números, na própria administração financeira e você acaba perdendo o momento que você criou. Então é muito importante o líder ser preparado para liderar. Também prepará-lo para perpetuar, ou seja, duplicar essa capacidade de liderança na sua rede indefinidamente. E isso sem dúvida alguma, é o X da questão quando se fala no sucesso em marketing multinível. Para os executivos das empresas e líderes grandes, líderes já graduados, o programa ele tem um outro enfoque, principalmente quando você enxerga isso como uma ferramenta para você duplicar na sua organização e ter todo mundo falando a mesma língua. Isso é muito importante porque o programa ele promove o tempo todo o sistema oficial da empresa, o sistema oficial dos líderes, porque nós sabemos que um sistema ele é a base de todo o negócio, né? Nós sempre falamos sobre isso aqui e também promovemos muito a linha ascendente, porque é a linha ascendente que traça a estratégia do grupo, que determina um norte, enfim, você a partir da visão do seu líder, você consegue ter um alinhamento e você consegue somar energia. Isso é muito importante porque acaba gerando um movimento conjunto e isso é muito mais forte do que cada um tentando remar para um lado. Isso aumenta também o comprometimento da sua equipe, porque as pessoas, através do material que a gente disponibiliza, as pessoas começam a confiar um pouco mais no sistema, começam a confiar um pouco mais na linha ascendente e percebem que elas precisam participar mais. E esse comprometimento com o sistema é muito importante para que elas participem dos eventos, para que elas se desafiem a palestrar, colaborar com a formatação do sistema, a parte operacional do sistema, e isso é super importante porque inverte o papel. Ao invés de você ficar quase implorando para as pessoas irem aos eventos, elas começam a entender e a partir daí elas começam a ir e colaborar. Isso acelera e aumenta a produção, as pessoas que entram no negócio tendo um objetivo claro, uma meta de curto prazo, e nessa meta a gente fala sobre produção pessoal, de maneira muito séria e muito forte. Essas pessoas, elas rapidamente começam a produzir, começam a comprar os produtos da empresa. No caso das empresas que comercializam, elas começam a vender e isso começa também a gerar um impacto muito positivo. É muito comum que nessa primeira semana, no desafio de 7 dias, as pessoas vendam e recrutem muito mais do que elas fariam sem esse tipo de apoio. E acaba profissionalizando a liderança, porque você não precisa ficar repetindo todas as informações o tempo todo. Você simplesmente duplica um material que transmite esse mesmo conhecimento. E isso tem tudo a ver com a questão da duplicação do tempo, né? Você não precisa ficar explicando individualmente para cada pessoa. As ferramentas que vem no programa são várias, eu vou passar rapidamente. A primeira ferramenta, a mais importante, é o e-book com os primeiros 8 capítulos grátis. O objetivo dessa ferramenta é para o novo cadastrado, ele já ter acesso a essa informação logo que ele entra no negócio, de modo que ele tenha concentração de energia nos primeiros dias de negócio e principalmente seriedade para encarar o negócio de maneira profissional. E isso faz toda a diferença. Quem já teve a oportunidade de ler esse material, nós falamos sobre o primeiro pedido, nós falamos sobre a linha ascendente, nós falamos sobre sistema, e isso tudo, quando o seu novo distribuidor tem acesso a essas informações no primeiro dia, na primeira noite, ele com certeza vai responder muito melhor às suas estratégias na primeira semana, as apresentações de oportunidade, os convites, tudo isso vai ser muito diferente se ele tiver entrado com o pé direito. E isso transmite confiança, inspiração, desejo ardente, senso de urgência, motivação, decisão, compromisso, responsabilidade, disciplina, atitude, espírito de equipe, prioridade, foco
e ação. Ou seja, eu não vou entrar muito em detalhes em cada um desses temas, mas tudo que nós falamos nesses 8 capítulos é para colocar isso na cabeça do novo distribuidor. E quando você tem um novo distribuidor com esse tipo de conhecimento logo na entrada, muda completamente o acompanhamento. Fica mais fácil você acompanhar um distribuidor assim, porque ele já entra com uma mentalidade muito mais evoluída. E, além disso, o programa disponibiliza uma série de materiais, conteúdo para os seus treinamentos. Você pode adaptar cada parte do programa à realidade da sua equipe. Conheço pessoas que estão utilizando os gráficos nas suas apresentações. Quem já teve a oportunidade de ver também, existem várias animações muito interessantes, com engrenagens, labirinto, uma série de informações visuais que ajudam o novo distribuidor a compreender alguns conceitos que muitas vezes a gente sabe a importância, mas tem dificuldade de passar. E essas dezenas de ilustrações, gráficos e animações estão disponíveis na área restrita, na comunidade, para fazer download e utilizar livremente. Além disso, temos listas, formulários, scripts, é muito material, só mesmo acessando lá para você ter noção do que a gente está falando. É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.